Tudo caminha para que o Brasil, ao contrário da opinião de muitos treinadores e ex-jogadores, tenha um estrangeiro à frente da seleção em breve. Jorge Jesus, português que ganhou quase tudo pelo Flamengo entre 2019 e 2020, é o favorito a ocupar o cargo que era de Dorival Júnior até a última sexta-feira, dia do anúncio de sua demissão. E saiu novas informações, e tudo realmente indica que Jorge Jesus será o novo treinador do Brasil. Então fica comigo para ficar por dentro dessas novas informações. E claro, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber nossos vídeos todos os dias. O Mister, apelido pelo qual ficou conhecido entre os rubro-negros, virou o plano A da CBF, que o enxerga como alguém capaz de dar uma nova cara à seleção brasileira. Sua disponibilidade de dirigir o time na próxima data FIFA, em junho, também pesou a favor em uma disputa com o italiano Carlo Ancelotti, que segue a todo vapor no comando do Real Madrid. Agora vamos ficar de olho nas informações que estão chegando e o que a mídia brasileira sabe sobre o assunto. Jorge Jesus deseja a seleção brasileira, mas depende de a CBF procurá-lo, o que até pelo menos essa sexta-feira não aconteceu, entrar num acordo e depois uma rescisão antecipada com o Al Hilal, clube que ele treina na Arábia Saudita. O Al Hilal é o vice-líder do campeonato do país, que termina no dia 26 de maio. E também disputa a Liga dos Campeões da Ásia, que vai terminar no dia 3 de maio. E depende, claro, de se classificar até a final, ele está no mata-mata da competição. Em junho começa o Mundial de Clubes, o Al Hilal está classificado. Mas esse não deverá ser o maior problema. É possível sim que Jesus comande a equipe até o final do Campeonato Saudita e até o final da competição internacional do continente, a Liga dos Campeões da Ásia, e consiga sair antes do Mundial. Ele quer a seleção brasileira, ele está fechando um ciclo no futebol saudita e conseguimos fazer um contato com o técnico português e ele deixou bem claro. Duas frases importantes. Nenhuma seleção ou clube pode ficar dependente de jogadores. Muito fácil colocar isso no contexto quando se fala que o Neymar é uma espécie de primadona da seleção, o próprio técnico Dorival Júnior, apesar do longo período de inatividade, chegou a dizer que o Neymar, quando convocado, queria montar a seleção ao redor do Neymar, mas ele não pôde ficar à disposição nesses dois últimos jogos contra a Colômbia e a Argentina por questões físicas, né? E por questões físicas, lá atrás, o Jesus disse, né, que o Neymar não tinha condições de atuar pelo Al Hilal, não tinha condições de continuar por lá, atuando, estava abaixo dos demais atletas, né? E isso faz com que muito se comente a insatisfação de Neymar com o português, né? E que Neymar não iria gostar de vê-lo à frente da seleção brasileira, embora ele não consiga atuar pelo time da CBF desde 2023, quando se machucou gravemente, uma lesão de joelho, contra o Uruguai em Montevidéu, vestindo a camisa amarela. Mas a frase importante de Jorge Jesus: não tenho nenhum problema com o Neymar. Tradução: se estiver bem fisicamente, tecnicamente, vai ser convocado. Esse é o ponto. Mas, antes de tudo, a CBF tem que fazer a sua escolha. E caso faça a escolha por Jorge Jesus, de certa forma o português dá um sinal aí de que não seria intransigente com relação ao jogador mais famoso do futebol brasileiro, mas que há muito tempo não consegue justificar toda essa fama, né, por conta das suas questões físicas. E justamente por questões físicas, o Jorge Jesus deu aquela declaração lá atrás. Vocês devem ter acompanhado aí as notícias hoje durante o dia. A CBF tinha marcado uma reunião logo depois do jogo contra a Argentina lá em Buenos Aires, aquela massagem que a Argentina acabou dando no Brasil. Eu estava lá assistindo um jogo em loco e eu não sei se vocês teve a mesma noção de quem viu pela televisão e de quem estava lá. Provavelmente alguém que estava lá vai ver esse vídeo e vai concordar comigo. Foi pior. Ao vivo foi pior. O Brasil não conseguiu em nenhum momento jogar futebol. Impressionante. Eu acho que é um dos piores jogos da história da seleção brasileira. Obviamente muitos lembram aí do 7-1, mas o resultado obviamente vexatório. Mas o Brasil em algum momento tentou esboçar uma reação no jogo de 7-1, principalmente no segundo tempo, e também porque a Alemanha tirou o pé. Agora no jogo da Argentina, o 4-1 da Argentina, a favor da Argentina, o Brasil em nenhum momento se encontrou em campo. Em alguns momentos a gente fala, né,
fulano de tal jogou bem, o atacante jogou bem, o ponta jogou bem, o meio se destacou, a defesa foi bem e tal, e alguns jogos, né? Nenhum setor da seleção brasileira acabou funcionando, nem defesa, nem meio, nem ataque, coletivamente muito menos, um time assim muito perdido em campo. Depois do jogo, obviamente, viralizou a derrota do Brasil no mundo inteiro. Eu lá no trabalho, no Sport TV, depois do jogo, falei que eu estava me sentindo envergonhado, e é verdade, estava me sentindo envergonhado naquele momento. E obviamente depois de tudo isso que aconteceu no jogo, a derrota foi só a gota d'água, né? O Edinaldo não quis dar nenhuma declaração logo após o jogo, falou que depois de 2 dias falaria, tomaria uma decisão, enfim, a reunião foi marcada. E o que a imprensa já fomentava depois do jogo, o Dorival não é mais o técnico da seleção brasileira. Em 2 anos e meio, acho que é a primeira vez na história que o Brasil passará pelo Brasil, né, pelo comando da seleção brasileira, 5 treinadores. Isso mostra o reflexo do que a seleção vem vivendo, do que o futebol brasileiro vem vivendo. Agora surgiram alguns nomes, né, natural que surjam nomes estrangeiros. O Jorge Jesus é o mais indicado. O Ancelotti, não sei se ele vai sair do Real Madrid e assumir a responsabilidade de assumir a seleção brasileira. Eu acho que não. O Jorge Jesus, acho que se receber o convite, ele aceita. Agora, Denilson, qual que é a tua opinião? Eu convidaria, sabe quem para dirigir a seleção brasileira? Rogério Ceni. Eu acho que é um nome perfeito para esse momento da seleção. O Rogério Ceni entende muito de futebol, entende bastante de futebol, tá vivendo um momento bacana também lá no Bahia. O time do Bahia joga bem, o time do Bahia é bem organizado. O Rogério tem muito claro as ideias que ele quer para o time. Ele montou aquele elenco do Bahia. O Bahia tem velocidade pelos lados do campo, tem referência na área para fazer gol, tem um meio de campo criativo, tem uma defesa segura. É óbvio que o jogo do Rogério Ceni é um jogo mais de construção, mas ele consegue se adaptar a outros estilos. Não é um treinador teimoso, que joga num sistema só, que pensa o jogo de uma maneira só. Ele vira e mexe, está mudando o jogo. Eu acho que é um nome ideal para assumir a seleção brasileira. Por que você está falando do Rogério Ceni e não está falando de um treinador estrangeiro? Eu já fui muito contrário ao treinador estrangeiro na seleção brasileira. De um tempo para cá eu estou muito mais flexível em relação a isso. Vamos esperar e saber o que vai acontecer. Tomara que a seleção brasileira consiga, ou o Edinaldo nesse caso, consiga tomar a decisão correta dessa vez, porque a gestão do Edinaldo ela é bem criticada em todos os sentidos. Eu tenho a sensação nesses jogos que eu tenho viajado com a seleção brasileira, aliás, com o meu trabalho, mas para ver os jogos da seleção brasileira em loco, trabalhar nos jogos da seleção. De vez em quando eu encontro com jogadores na recepção do hotel, comissão técnica, enfim, diretoria. Sinto que não tem um ambiente tranquilo para trabalhar. Há um ambiente de desconfiança, tanto da parte do Edinaldo com comissão técnica com a gestão do Edinaldo. Muita coisa acontecendo internamente, então o ambiente precisa estar saudável, o ambiente precisa exalar confiança, e eu não sinto isso na seleção brasileira. Agora, enfim, Dorival já não faz parte mais do comando da seleção. O meu nome, para o meu gosto, eu colocaria o Rogério Ceni na seleção brasileira, mas acho que o Jorge Jesus está correndo na frente aí do Ancelotti, provavelmente deve receber o convite e deve aceitar o convite. E então, pessoal, Denilson disse que preferia que fosse o Rogério Ceni, o treinador da seleção brasileira. Eu quero saber de vocês. Quem vocês contratariam para treinar a seleção? Jorge Jesus, Rogério Ceni ou Ancelotti? Tem algum outro treinador além desses que vocês acham que se daria bem com o treinador da seleção? Deixe a sua opinião aí nos comentários. É isso, pessoal. Valeu e te espero no próximo vídeo.